O jovem Felipe Marrone, de apenas 21 anos, faleceu na noite da última sexta-feira, 11, em decorrência de um grave acidente de trânsito. Sobrinho dos pastores André e Cassiane Valadão, Felipe era considerado como um filho pelo casal, com quem mantinha laços de afeto e convivência profundamente estreitos. A notícia da morte causou comoção não apenas no meio familiar, mas também entre os membros da Igreja Batista da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos, onde ele servia ativamente no ministério e mantinha uma vida dedicada à fé cristã. No sábado, os pastores André e Cassiane compartilharam uma homenagem pública em suas redes sociais, expressando a dor da perda e, ao mesmo tempo, reafirmando a esperança na ressurreição, como prega a doutrina cristã. No vídeo divulgado por André Valadão, o pastor aparece emocionado, relembrando momentos ao lado de Felipe e refletindo sobre o impacto que a morte do sobrinho provocou em sua vida pessoal e ministerial. A legenda da publicação dizia: "Essa semana é com toda certeza uma das mais difíceis de nossa vida. Jesus tem nos fortalecido, guiado e amado. Nesse processo foi impossível não compartilhar e sentir o abraço de toda a nossa igreja e, ao mesmo tempo, fazer com que a vida do Felipe seja um testemunho que viver com Jesus é o maior tesouro que teremos nessa terra." O registro audiovisual mostra imagens de Felipe em momentos de adoração, de serviço ministerial e de convívio familiar, enfatizando a alegria com que o jovem vivia e sua dedicação à vida cristã. Felipe era ativo na comunidade evangélica e, segundo relatos de amigos e líderes, era um jovem que usava seus dons, talentos e tempo para o serviço no reino de Deus. Ainda de acordo com a homenagem feita por André Valadão, Felipe serviu ao Senhor com tudo o que tinha. Todos os dons e o coração que Deus moldou nele foram usados para o reino. Não temos dúvida que o céu se alegra recebendo alguém que sempre amou apresentar Jesus para as pessoas. O pastor também lembrou que o sobrinho era um filho do coração, além de amigo e irmão amado, e que o consolo da família está fundamentado na esperança da vida eterna. A Bíblia nos promete que na eternidade nos veremos e é nisso que a gente se firma, escreveu. A mensagem também faz referência ao capítulo 11 do Evangelho de João, no qual Jesus chora diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele ressuscitaria. Segundo André Valadão, Jesus também chorou quando soube da morte de Lázaro, mesmo sabendo que a morte não era o fim, e hoje Jesus também nos consola. Na mesma passagem, Jesus afirma que Lázaro iria voltar a viver com Cristo no último dia. E é isso que cremos. Vamos nos reencontrar, sem dor, sem lágrimas, em um corpo novo e rodeados da presença de Deus. A citação bíblica utilizada na publicação foi: "Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11, 25. Esse domingo, talvez o mais difícil da nossa história aqui em Orlando, aprove o nosso Deus levar para si nosso querido Felipe que tanto amamos, né? Felipe que não tem como a gente entrar na nossa igreja e não ver o dedinho do Felipe em tudo aqui. Felipe que para mim e para Cassi, como um filho, morando com a gente aqui na América, fazendo parte de tudo da nossa igreja, como um irmãozinho mesmo para o Lorenzo, para o Vitório, para a Angel. E a gente não entende muita coisa, né? Mas o Senhor é bom. O Senhor é fiel. Todas as telas, o que a gente vive aqui na igreja sempre foi a cuidado do Felipe com a igreja. Dessa arte, os meninos fizeram do jeito que o Felipe gosta. E nós amamos tanto o Felipe. Essa semana ainda teremos, assim que liberarem o corpo, nós vamos cultuar o Senhor, agradecendo a Deus pela vida do Felipe. Jovem, 21 anos, de todo mundo da igreja, o que participava de 100% dos cultos era o Felipe, que cuidava de tudo aqui. Ele vinha no culto Hope, no culto Fé,
no Legacy, no Rocket, nos cultos de domingo, estava em tudo, amando Jesus, servindo Jesus. E nós louvamos a Deus, porque sabemos que o Felipe está melhor que a gente hoje. Ele realmente era diferente. Ele realmente... Acabava o culto, ele sempre ia para o hall, conversava com todo mundo, lidava com todos nós, amava a igreja do Senhor Jesus, viveu entregue na igreja do Senhor Jesus. Jesus falou: quero ele para mim. Ele está agora com o nosso Senhor. Vamos ter um culto agradecendo a Deus por esse jovem que Deus nos deu o privilégio de amar, de bendizer o Senhor. Deus é tão cuidadoso que a mãe do Felipe, a Flaviane, a única irmã dele, a Isa, chegaram essa semana para passar uns dias com ele. E ele pôde passear com elas no parque, comprar roupinha igual para eles usarem juntos. Comprou tênis igual, vamos andar de tênis igual. Jantaram juntos em casa, tiveram uma última janta juntos. E aí Jesus levou o Felipe. E nós bendizemos a Deus pela graça. A cada amigo do Felipe, irmão, amigos aqui, saiba que ele com certeza amava todos vocês. E com a nossa oração, né? Certo, de que para nós cristãos a morte é só um até logo. Ontem pela manhã, quando os policiais foram na minha casa me dar a notícia, foi muito forte. Nos pediram para sentar no sofá e nos comunicar. E eu pensava, meu Deus, tantas coisas, né? Mas uma delas era que eu precisava vir aqui e dar esse comunicado para os irmãos. Porque todos nós temos o Felipe como parte, em algum momento, dos corredores da nossa vida da igreja. Por isso, fiz questão de estar aqui, pastor Sandra, família, todos nós aqui, comunicar à igreja sobre Felipe, dizer que ele amava muito cada um de vocês, ele estava sonhando com o que nós estamos vivendo e vamos viver, e assim nós prosseguiremos. Eu não podia deixar de estar aqui esse domingo olhando nos olhos de vocês, porque vocês são tudo na nossa vida, né? Amo vocês, eu tenho certeza que o Felipe amava vocês. Vamos continuar esse domingo louvando a Deus. Vamos continuar esse domingo bendizendo por aquilo que ele tem feito. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Felipe Marrone vivia nos Estados Unidos, onde havia se mudado ainda adolescente para morar com os tios André e Cassiane. Ele era envolvido com atividades da igreja, participava de cultos, eventos, grupos de jovens e era reconhecido pela forma vibrante com que expressava sua fé. Nas redes sociais, dezenas de amigos e membros da Lagoinha Orlando relataram o impacto da perda, destacando que Felipe era um jovem inspirador, íntegro e profundamente comprometido com sua vida espiritual. A sua atuação no ministério de louvor e sua alegria em servir a comunidade cristã foram lembradas por aqueles que conviveram com ele de perto. O acidente que resultou na morte de Felipe ainda está sendo investigado pelas autoridades locais, mas as informações preliminares apontam que a colisão envolveu um veículo de passeio e aconteceu em circunstâncias trágicas. Não foram divulgados detalhes sobre o local exato ou sobre outros possíveis envolvidos. A notícia da morte foi inicialmente compartilhada por amigos próximos e confirmada oficialmente por André Valadão na manhã do sábado seguinte. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Diversas lideranças evangélicas, cantores gospel, pastores e fiéis manifestaram solidariedade à família Valadão. Homenagens foram prestadas por meio de vídeos, postagens, músicas e mensagens de texto. Muitas das publicações destacavam a juventude de Felipe e sua disposição em viver uma vida centrada no Evangelho. A Igreja Batista da Lagoinha também se pronunciou, por meio de seus canais oficiais, prestando condolências à família e convocando os fiéis à oração e apoio espiritual.
O luto do Felipe sensibilizou fiéis em diversas regiões do Brasil e em outros países, especialmente entre os membros da Rede Lagoinha, que tem igrejas em várias cidades e países. Grupos de oração foram formados espontaneamente e cultos em memória de Felipe foram realizados por igrejas parceiras, inclusive com transmissões ao vivo pelas redes sociais. A comoção geral revelou a amplitude da influência da família Valadão e do legado deixado por Felipe, mesmo com sua partida precoce. Felipe Marrone era descrito por aqueles que o conheciam como um jovem humilde, sensível, inteligente e cheio de entusiasmo pela vida cristã. Muitos se referiam a ele como alguém que sempre estava disposto a ajudar, a ouvir, a servir e a testemunhar sua fé. Seus vídeos participando de cultos, tocando instrumentos, cantando louvores e liderando grupos de jovens ganharam ainda mais visibilidade após sua morte, sendo compartilhados como forma de homenageá-lo e de inspirar outros jovens a seguirem o mesmo caminho de dedicação ao Evangelho. A mensagem final deixada por André Valadão na homenagem resume o sentimento de todos que acompanharam a vida de Felipe. Que a gente sinta muitas saudades do Felipe, mas que a vida dele e de tantos cristãos que amam Jesus sirvam como impulso para que a gente escolha entregar a nossa vida ao Senhor. A família Valadão segue em luto, amparada pela fé e pela solidariedade de uma grande comunidade que tem se unido em oração e apoio nesse momento de dor. Nas semanas seguintes, a expectativa é de que mais homenagens sejam realizadas e que o legado de Felipe continue sendo lembrado em eventos da Lagoinha e nas redes sociais. Sua vida, embora breve, deixou marcas profundas em muitos corações e se tornou, como destacou André Valadão, um testemunho vivo de que viver com Jesus é o maior tesouro que teremos nessa terra. A perda inesperada reforçou no seio da comunidade cristã a urgência de viver com propósito, fé e amor, valores que Felipe cultivou com intensidade até o seu último dia.